Senhores, sejam muito bem-vindos. Esse é o meu canal, Gregory Prestes. Eu sou consultor de agronegócio, sou advogado, sou empresário do meio rural e esse está sendo o nosso primeiro vídeo que tem como objetivo passar aspectos técnicos, conhecimentos para vocês de coisas que fizeram a diferença para mim nessa minha trajetória aí de 15 anos mexendo com o agronegócio, empreendendo nesse meio e tudo mais, e como que ela mudou a forma como eu toco os meus negócios, como eu administro os meus negócios. Esse é o nosso primeiro vídeo, como eu já disse, sobre os aspectos técnicos. Eu decidi fazer uma playlist de vídeos, não sei quantos vão ser, mas fazendo uma análise dos livros que eu li da mais alta gestão, seja ela de startup, seja ela de empresas tradicionais, e de que maneira que eu trouxe isso para o mundo do agro. Minha trajetória, minha administração dentro disso começou desse período que eu falei para cá. Então eu sempre gostei muito de estudar sobre gestão de forma geral, sobre marketing, sobre de maneira muito abrangente sobre esses temas e, e o mundo do agronegócio ele é um pouco deslocado disso. E dentro da minha experiência, quando eu caí de paraquedas dentro de uma propriedade, eu percebi que ali era uma oportunidade de eu trazer todo esse conhecimento que eu tinha lido, que eu tinha trazido, que eu tinha estudado para dentro do mundo do agronegócio. Então, essa iniciativa é um objetivo de tentar passar para vocês um pouco sobre isso. A gente vai ter duas fases sobre esse tipo de negócio, porque dentro do vídeo do YouTube eu vou passar sobre as sacadas que eu tiro, como que eu transferi isso para o agronegócio, e se de outra maneira quiserem se aprofundar mais nisso, não quiserem ler o livro, não quiserem perder tempo com isso, apesar de eu achar que não é perda de tempo, acho que tem incentivo todos a fazerem, mas se quiserem algo mais mastigado com as minhas sacadas e com vídeos relacionados a isso, de como aplicar isso dentro do agronegócio de maneira mais profunda, eu vou lançar a cada um desses vídeos um e-book barato, que na primeira semana ele vai ter um preço promocional, logo depois do lançamento para quem comprar, e depois ele vai para o preço original. Mas eu creio que só com o vídeo aqui já consegue ajudar um pouco vocês e espero que isso seja muito produtivo, que vocês consigam modificar a maneira como vocês trabalham o agronegócio, como vocês enxergam o negócio de vocês, porque dentro dos negócios que eu toco, dentro das consultorias que a gente tem ali um trajeto muito longo até conseguir identificar e fazer com que com que o negócio fique redondo, tá? Então vamos lá. O livro que eu vou falar hoje é este aqui, ó, Startup Enxuta, do Eric Ries. É um livro, um dos primeiros que eu li, ele mudou a forma como eu enxergo esse tipo de questão. Já li provavelmente aí muito mais do que 80 livros relacionados à gestão, mas esse é um livro que eu gostei muito, porque eu consegui levar ele de uma maneira muito contundente para o agronegócio. Muito bem, vamos começar pelo conceito de MVP. Essa é a primeira sacada que eu acho sensacional e que talvez hoje, depois de tantos anos, possa parecer um pouco mais normal, mas quando você leva isso muito a sério, você consegue traduzir isso em resultados práticos e economia, gestão melhor do seu dinheiro, porque o que significa MVP no final das contas? Em português vai ser ali produto mínimo viável. Qual é a grande ideia aqui? É você utilizar, você entender aonde você quer chegar com esse produto, que tipo de valor que você quer gerar com uma técnica, com uma melhoria, com algo que você quer implantar novo e você fazer ele em escala reduzida, seja com materiais mais baratos, seja com uma maneira menos tecnológica, mas que de certa maneira você consiga identificar se a partir desta iniciativa que você está propondo, você vai conseguir chegar onde você quer. Essa ideia dentro do livro ela surgiu por um motivo muito simples. Ele começou a perceber que tinham muitas empresas que gastavam muitos milhões de dólares desenvolvendo produtos que no final das contas, a hora que chegava até o cliente, não desenvolvia, não prosperava, não performava como eles gostariam. E aí que mora a grande sacada de você pensar em um MVP dentro da tua propriedade rural. Então você pode utilizar, por exemplo, eu usei em muitos casos, mas um deles é em creep feeding para gado. Então era uma alimentação para bezerros que eu queria testar um protótipo
de um creep feeding que eu tinha desenvolvido. Então, antes de eu fazer isso na fazenda inteira e com um material muito mais caro, muito mais resistente, eu testei medidas, eu testei tamanhos, eu testei se os animais iam se adaptar, se o contexto em volta em que aquela ferramenta estava inserida era suficiente. E aí, a partir disso, uma vez validado e corrigido o que eu tinha que corrigir, eu passei a implantar na propriedade inteira. E isso fez com que eu economizasse dinheiro, economizasse tempo e, logicamente, corrigisse problemas que poderiam vir de uma maneira muito mais barata. O legal desse primeiro conceito é que assim, você não está pensando em construir a perfeição no primeiro momento. Você começa, você faz e para conseguir justamente o mínimo viável. É para você entender se de fato aquilo lá vai ser útil para você. Porque quando a gente vai pensar em gestão, inevitavelmente você tem que pensar nas suas prioridades. Em especial a área rural, porque problemas em área rural, negócios para serem resolvidos, eles acontecem o tempo inteiro. Então essa gestão do tempo, de prioridades, da atenção que você vai ter ali dentro, elas são fundamentais para você garantir que você vai ter um bom resultado. A segunda sacada tem a ver com aprendizado validado. O que eu quero dizer com isso no final das contas? E eu valorizo demais isso. São métricas, são dados que você levanta a partir das suas iniciativas dentro da propriedade para você validar resultados. Bom, vamos tentar trazer isso para o agronegócio. Vamos supor que você está engordando um animal. Se você não tem as métricas corretas, automaticamente você não vai saber se a tua nutrição está correta, se o teu manejo está correto, se a sanidade do animal está correta. Mas isso é de uma maneira muito superficial, porque você consegue aplicar isso para muitas coisas e eu acho que esse é o grande mérito de negócios bem organizados, porque você vai trazer novas iniciativas para o teu negócio, ao mesmo tempo você vai estar validando elas de maneira coerente, de maneira prática. Então, você levantando esses dados que sejam importantes para o seu negócio, automaticamente você vai ter mais segurança para poder fazer mais investimentos, para saber se você vai poder começar a pensar em outras coisas, porque aquilo ali já está, digamos, dentro do caminho certo. Bom, a terceira sacada que eu tenho é sobre quais métricas, como escolher a métrica, né? Porque qual é a lógica de você ter um dado? É você saber que automaticamente você vai poder utilizá-lo para algo. Porque senão você está trazendo uma obesidade de dados dentro do teu negócio que talvez não faça muito sentido você tê-los. E aí que está a terceira sacada, que é justamente você saber definir o que tipo de dados você quer levantar e como que você vai transferir isso para o seu dia a dia de decisões. Esse é muito interessante, porque quando você define de maneira adequada qual é a métrica que você vai utilizar, por exemplo, muitas pessoas falam em lotação animal por hectare. E talvez não seja esse exatamente o objetivo, né? Você ter muitos animais. Porque será que você está tendo muitos animais, mas ao mesmo tempo está tendo lucratividade? Talvez a quantidade de animais dentro da tua propriedade não seja suficiente para você determinar resultado, mas talvez lucro por hectare é uma alternativa. Não existe fórmula. É importante quando você entende o modelo de negócio teu, do seu negócio rural, é você saber que ele vai ter uma métrica muito própria. Então, a partir desse exercício que você vai fazendo de processamento, de você começar a entender o dia a dia do seu negócio de maneira mais técnica, automaticamente você vai ter maior assertividade nas suas decisões. Quarta sacada, pivotar. O que significa pivotar? É você mudar a direção, é você tomar outras decisões, é você entender a partir de tudo que eu já falei daqui para trás para vocês, entender que aquilo ali não estava dando certo, de você tinha uma meta, você entendeu que essa meta não chegou, ou que aquela tecnologia ou que aquela iniciativa ela não estava adequada para o teu negócio, apesar de ter uma boa intenção, e você vai lá e troca ela por outra e você vai testando outras coisas. Isso se chama pivotar. Isso pode acontecer em várias áreas dentro do teu negócio. Pode ser sobre o produto que você vai entregar, sobre o canal de clientes, pode ser sobre os teus fornecedores, pode ser sobre comunicação, pode ser sobre tudo. Então, no final das contas, a ideia de pivotar é você mudar a direção depois de você ter constatado que a ideia inicial não estava adequada.
E muitas vezes, por exemplo, é em relação aos produtos mesmo. Às vezes você acha que o teu produto ia performar de um jeito, você percebeu que ele não estava tendo a adesão do jeito que você gostaria e automaticamente você consegue trazer para uma outra realidade a partir do momento que você muda de direção. Quinta sacada: construir, medir e aprender. Então, isso aqui, no final das contas, acaba trazendo boa parte dos outros conceitos que eu já havia mencionado anteriormente. Mas a intenção aqui é projetar que quanto mais essa roda gira, imagine isso como sendo um ciclo, quanto mais isso acontece e mais rápido isso acontece, mais rápido você aprende e mais rápido você chega no seu objetivo. Então, quando você consegue fechar esse ciclo e você criar um modo de operação que respeite isso, você minimiza a quantidade de decisões equivocadas que você toma e, ao mesmo tempo, você acaba chegando no seu objetivo mais rápido, porque você pivota antes, porque você valida algo antes e assim por diante. Então, dentro do agronegócio também isso é muito importante, porque existem situações dentro do agronegócio que dependem de ciclos muito longos. Por exemplo, uma gestação animal, um ciclo de produção de uma lavoura. Então, muitas vezes acontece isso só uma vez por ano. Então, você criar microestações de aprendizado dentro do teu dia a dia da propriedade, elas são fundamentais para você antecipar ciclos. E automaticamente você garante anos, muitas vezes, de resultado antecipado por conta disso. Mas eu quero que vocês entendam que essa lógica ela vale para tudo dentro do teu dia a dia em uma propriedade rural, desde as coisas que possam parecer insignificantes do teu dia a dia, até as coisas que são relacionadas ao teu objeto central do negócio. E então eu creio que aliando e concatenando tudo isso aí, a gente consegue chegar num resultado bem legal. A 6. Inovações contínuas. Bom, o contexto, né, do autor dentro desse livro é de um mundo extremamente ágil, né? Tudo acontece muito rápido. Então a parte de tecnologia, querendo ou não, ela tem uma característica bem diferente do agronegócio nesse sentido. O agronegócio demora, às vezes, muito tempo para poder evoluir em alguns aspectos, mas eu acho que quando a gente consegue entender o conceito dessa evolução, dessa inovação constante e trazer para dentro do nosso negócio, evolui muito mais rápido. Porque você vai testando técnicas diferentes, você vai validando coisas diferentes. E uma coisa que eu falo sempre é o seguinte: nenhuma propriedade é igual à outra. Nunca será. E além disso, nenhum modelo de negócio será igual ao outro. E aqui é um ponto muito importante, porque muitas vezes só o gestor, só o proprietário vai entender exatamente o que está acontecendo lá no dia a dia. Então essa inovação, desde das pequenas coisas até as coisas grandes, elas são fundamentais para que a gente consiga um resultado adequado. Então você antecipa, você ganha tempo, você ganha dinheiro e automaticamente você prospera a tua propriedade mais rápido. Cultura da inovação. Veja só, por que eu separei essa sacada das outras? Porque quando a gente fala em inovação única e exclusivamente e sobre cultura da inovação, quando a gente fala em cultura, isso não está só atrelado ao ato de você inovar, e sim à mentalidade de você inovar. Porque veja só, a inovação não necessariamente pode partir de você, ela pode partir da sua equipe também. Ah, mas funcionário está difícil. Ah, mas está difícil contratar as pessoas. Não, realmente, talvez a gente esteja passando por um período um pouco difícil, mas eu escuto isso do meu avô já há muito tempo falando sobre isso. Eu, pessoalmente, sempre tive muito êxito com as pessoas que trabalharam comigo, porque no final das contas a gente consegue alinhar a cultura de empresa para que a pessoa pense por conta própria e não apenas siga o que eu digo de maneira cega. E eu acho que esse é o grande ponto. Porque quando você contrata uma pessoa, você contrata ela pelas capacidades que ela tem também. E aí é impressionante o resultado que você passa a ter quando a pessoa entende essa cultura de você inovar, de você buscar resultado. Porque a inovação por si só, ela é pobre, né? Se você não sabe aonde você quer chegar com ela. Então, dentro do teu negócio, quando você tem um objetivo claro e você, a partir disso, gera uma inovação, seja ela de procedimento, seja ela de produto, seja ela de cuidado com as pessoas, automaticamente você consegue ver os resultados
ou não. Porque quando você tem a cultura de inovação muito estabelecida, por mais que você não consiga, que você erre, que não tenha tido êxito, tá tudo bem, porque esse é o objetivo mesmo. Muitas vezes de 10 você vai conseguir acertar uma, mas com o tempo você vai refinando e aumentando a sua capacidade de poder criar soluções mais eficientes. Pessoal, então essas foram as minhas sacadas relacionadas a esse livro. Eu recomendo muito que vocês leiam eles. Ao mesmo tempo, eu estou criando um e-book para poder passar para vocês a minha interpretação sobre essas sacadas de uma maneira mais aprofundada. Vou fazer vídeos mais longos sobre essas sacadas, de que maneira que a gente consegue aplicar elas melhor, e trago algumas ferramentas junto. Então, durante a primeira semana de lançamento desse vídeo aqui, a gente tem um desconto promocional. E assim que essa semana se finde, volta ao preço tradicional. Mas é um prazer ter vocês aqui, eu espero que vocês tenham gostado, eu aceito sugestões aqui embaixo. Deixa o like, se inscreve no canal, que para mim é muito importante. Assim a gente consegue modificar a cultura do agro no nosso país, trazendo técnicas já validadas de outros segmentos e que a gente consiga fazer com que não só outros negócios prosperem, mas vocês também. É um prazer. Muito obrigado e um abraço.